A respeito do sábado, após a crucificação de Jesus, há pouco que se falar. Os evangelhos cobrem muito pouco o que aconteceu entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição. Afinal, Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é a ação de Deus entre os homens. E nesse sábado específico, após a crucificação de Jesus, não há ação visível de Jesus. Então, como descrever no Evangelho um momento em que Cristo está entre os mortos? Ainda que haja outros textos na Bíblia que vai dizer de uma ação de Jesus nesse momento, nos Evangelhos não há registro. Não há como registrar a ação do Filho de Deus, porque o sábado era um sábado de luto. Mas existem algumas ações humanas, pequenas delas, narradas no Evangelho de Mateus, daqueles que o crucificaram e continuavam buscando denigrir e destruir a imagem e a mensagem de Jesus. E eu vou ler rapidamente. No outro dia, que era o seguinte, a preparação da Páscoa, foram os príncipes dos sacerdotes e os fariseus a Pilatos. E lhes disseram: Senhor, lembramo-nos de que esse impostor, ainda vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, guardar o sepulcro até o 3º dia, para que não suceda virem os seus discípulos, roubarem-no e dizerem ao povo: ressuscitou dos mortos, e a última impostura será pior do que a primeira. Disse-lhe Pilatos: vós tendes a guarda, ide, guardai-o como sabeis. Eles foram e puseram guarda ao sepulcro, depois de selarem a pedra. Bem, a seita, os grupos religiosos fariseus e sacerdotes eram um grupo antagonista, um grupo conflitante. Os sacerdotes eram da aristocracia do povo, eles viviam próximo ao governo, próximo a Pilatos, eles viviam bem, eram homens, não sei se da melhor reputação, mas homens com dinheiro, homens que não queriam problemas com o governo. E o templo tinha sua própria guarda do templo, provavelmente separado entre os levitas. Era uma guarda especial desses sacerdotes, era uma guarda que cuidava da segurança do templo. E os fariseus, por mais que eles eram rigorosos, eles viviam mais próximo ao povo, por causa das sinagogas que eram ali espalhadas, sinagogas que surgiram no período do cativeiro. Então as sinagogas se popularizaram e os fariseus buscavam fazer sempre muitos discípulos, iam longe, apesar de ser muito pesados seus costumes, seus ritos de purificação constantes, mas eram grupos diferentes. Porém, a morte de Jesus fez esses homens dialogarem novamente, esses homens se reaproximarem. Homens que não aguardaram, nos diz o Evangelho, no nascimento de Jesus. Havia uma promessa que nasceria uma criança, que seria o Salvador. Havia todo um contexto que apontava para a vinda, para a chegada do Messias. Porém, somente os pastores, os homens mais simples, os reis do Oriente, tiveram essa revelação, esse discernimento, esse direcionamento para ir acolherem aquele bebê que seria o Messias, o Salvador, o Libertador. Os sacerdotes, os fariseus não estavam aguardando, não estavam atentos à profecia. Porém, após o ministério de Jesus, sabendo do rebuliço que criou, sabendo desse movimento de Jesus, sabendo que aquelas pessoas alcançadas nunca mais seriam a mesma, eles queriam evitar que a profecia sobre a sua ressurreição fosse crida. Eles queriam invalidar, eles queriam ter certeza que talvez os seguidores de Jesus não forjariam a sua ressurreição. Então nos diz que eles vão a Pilatos pedir autorização. Podemos mandar a nossa guarda? Ou o próprio Pilatos propõe, não, envia a guarda do templo. Outras versões, outros teólogos vão dizer, olha, Pilatos colocou a guarda dele à disposição disso. E o fato é que eles enviam a guarda, puseram a guarda no sepulcro e selaram com uma pedra.
Queridos, há pouco que se falar desse sábado, de como estavam talvez arrasados, enlutados, desesperançados, como estavam desolados, estavam alguns talvez amedrontados, outros estavam desamparados. Afinal, o que virá? Não há clareza se esse coração deles ardia uma expectativa da ressurreição, porque no momento da ressurreição isso não fica claro, né? A gente sabe da narrativa, não vamos trabalhar ela. Mas aqueles religiosos queriam evitar que o movimento chegasse ao seu ápice, a grande promessa de Jesus, de que a vida vence a morte. Talvez hoje seja um sábado, um dia de sepultamento na sua vida, não um sábado de liturgia, não um sábado da fé, não um sábado do descanso, mas o sábado da dúvida e da incerteza. E às vezes os seus inimigos, às vezes o diabo nessa figura, às vezes os seus pensamentos, as suas angústias, querem testificar que os seus sonhos estão mortos e vão selar essa pedra. Simbolicamente vão se impor. Aqui não haverá um jeitinho seu para apontar que algo especial vai acontecer. E muitas vezes é necessário isso, que haja uma impossibilidade humana de dizer que as coisas estão bem. E esse sábado aqui, o mal, o verdadeiro principado, as organizações humanas tomadas pelo que há de pior nas trevas do entendimento, da maldade, queriam garantir que ninguém pudesse remover aquele corpo, que aquela esperança não sairia dali de dentro, que aquele poder, aquela vida, o amor em movimento, não sairia daquela fenda naquela rocha, daquele túmulo. Bem, sobre a Páscoa falaremos amanhã, mas no sábado do sepultamento de Jesus, as narrativas cessam. Apenas houve um movimento, que foi o movimento dos maus. Foi o sábado da falta de consolo, da desolação. Eu desejo que Jesus seja a chama viva, porque Ele já ressuscitou na sua vida e no seu coração. Esse sábado do sepultamento nunca mais voltará a existir. Porém, o efeito da ressurreição está agindo em nós até hoje. Mas muitas almas, muitos corações ainda podem estar vivendo esse sepultamento, porque não conseguiram perceber o poder da ressurreição. E eu desejo que esses guardas que estão impedindo você de chegar ao Mestre, ou de perceber que a pedra já foi removida, eles caiam por terra, e que você seja livre para receber esse poder que não ficou preso ali na sepultura. Porém, guardando a proporção da sexta-feira da crucificação e do domingo de Páscoa, o sábado foi um dia onde não houve ação de Jesus. Imagina como deve ter sido para os seus discípulos, seus amigos, viverem aquele sábado. Medite sobre isso. Se a esperança nos fosse roubada, se a certeza, se o horizonte nos fosse retirado, como viveríamos? Mas virá. O domingo da ressurreição chegará. E ele chegou. Tenha certeza disso. Mas hoje é dia de meditarmos. E se não fosse Jesus, onde estaríamos?